para todos os públicos. Pessoal, boa tarde. Aqui estou eu mais uma vez, professor Natanael, para ministrarmos mais uma aula, tá bom? Então vamos à apresentação da nossa aula para que a gente possa dar prosseguimento à mesma. Então vamos lá. Focando no slide aí, nós temos a aula da disciplina de matemática, comigo, professor Natanael, e a série para o qual é destinada essa aula é o 8º ano. E o conteúdo é potenciação parte 2, porque na aula passada a gente iniciou esse conteúdo, tudo bem? Então, foca aqui em mim, Ítalo. Pessoal, vamos recapitular o que foi que a gente estudou na aula passada? Na aula passada a gente estudou a definição de potenciação, a gente viu a estrutura de uma potenciação, a gente aprendeu a calcular uma potência, a identificar quem é base, quem é expoente. Viu também 3 propriedades importantes nesse estudo. Beleza? E hoje eu quero começar a aula, ou seja, a parte 2 desse conteúdo, com o seguinte problema. Ítalo, foca aqui no nosso slide. Então, eu quero começar com essa seguinte pergunta. Qual das afirmativas a seguir é verdadeira? Né? A primeira ou a segunda. Enquanto o Ítalo foca aí no quadro e você pensa um pouco, eu vou escrevê-las aqui para a gente poder comentar elas. Então, eu quero saber qual dessas duas afirmativas ou dessas igualdades, né, melhor falando, é verdadeira. Então, aqui eu tenho menos 2 elevado à quarta potência igual a menos 2 elevado a 4. E aqui a mesma coisa, só que com um símbolo de diferente. A primeira afirmativa está dizendo que essa expressão é igual a essa expressão. E a segunda está dizendo que essa expressão, né, que é a mesma lá de cima, é diferente da segunda, que é a mesma lá de cima. Então, a maioria, né, dos alunos erram ou não sabem dizer qual dessas afirmativas, dessas afirmativas aqui é a verdadeira e qual é a falsa. Só que na aula de hoje você vai sair sabendo qual delas é a verdadeira e qual é a falsa e o porquê. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. A gente aprendeu na aula passada a calcular potências, né? Só que eu quero fazer uma observação. Quero começar essa aula fazendo essa observação. Aqui eu quero mostrar a importância do parêntese, né? O que é que significa esse parêntese aqui? O que é que significa essa expressão com o parêntese? E o que é que significa essa expressão sem o parêntese? Olha só. Quando eu pego a expressão menos 2 elevado a 4, esse menos aqui, ele não é do 2. Ele pertence a toda essa estrutura. Ou seja, esse menos, ele pertence ao resultado da potência. Tudo bem? Ou seja, esse menos aqui, ele não é do 2. Por isso que esse é o menos, aí 2 elevado à quarta potência. Tá? Já nessa expressão, quando eu coloco menos 2, aí elevado a 4, esse parêntese está dizendo que esse sinal ele é do 2 e o 4 está elevando quem? O menos 2 e não só o 2. Na primeira expressão, esse 4 está elevando somente o 2. Por quê? Porque esse menos não pertence ao 2. Já o parêntese me diz o contrário. O parêntese me diz que o menos é do 2 e que o 4 está elevando quem? Ao menos 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos calcular quanto é 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 a gente sabe que é o 2 4 vezes, né? Vou calcular aqui no cantinho.
tá? 2 elevado a 4 é quem? 2 vezes 2 vezes 2. Não é isso? Porque o expoente é 4 e ele vai se repetir 4 vezes o 2. Ó. Então fica 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então 2 elevado a 4 é 16. Então, o 2 elevado a 4, pessoal, é 16. Aí eu vou repetir o sinal, porque esse sinal é do resultado dessa potência. Então, essa expressãozinha aqui dá menos 16. E, vamos calcular isso aqui, ó. Menos 2 elevado a 4. Aí vai ficar, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, né? O expoente é 4, significa dizer que eu vou repetir a base 4 vezes, então, ó, menos 2, menos 2, menos 2 e menos 2. Aí é só multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Então, vou colocar o resultado aqui, ó, 16. Aí eu faço o jogo de sinal. Menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais. Então ficou positivo. Então, menos 2 elevado a 4 dá 16 positivo. Então, esse cara aqui dá 16. Agora a gente já pode. Agora a gente sabe, né? Essa expressão aqui dá menos 16. Essa expressão aqui dá 16 positivo. Então, o menos 16, ele é diferente do 16. O que significa dizer que a alternativa verdadeira, ou seja, das afirmativas que eu coloquei, a verdadeira é essa daqui de baixo. Essa expressão tem resultado diferente dessa expressão. Tá, pessoal? Então, assim, em muitos vestibulares, né, prova de acesso ao IFMA e tantos outros, isso aqui confunde muito e faz muito aluno errar a questão. Tudo bem? E você está tendo a oportunidade de não errar mais essas questões. Tudo bem? Então, a primeira observação que eu queria fazer na aula hoje era sobre a importância do parêntese aí, para dizer se um sinal pertence ou não a um determinado número. Então, vamos para a próxima observação. A próxima observação, né? Eu vou apagar aqui enquanto o Ítalo foca aí no slide, tá? Enquanto o Ítalo foca no slide, é uma observação importante que a gente faz na potenciação. Ela vai dizer o seguinte: quando o expoente é um número par, o resultado é positivo. Quando o expoente é um número ímpar, o resultado tem o mesmo sinal da base da potência. Aí, vamos lá, qual é a importância disso? Eu vou colocar aqui alguns exemplos no quadro. Então, acompanhe aqui comigo no quadro esses exemplos, para que você, né, veja a importância dessas observações. Olha só. Menos 2, por exemplo, elevado a 5. Menos 3, por exemplo, elevado a 4. Vou colocar esses dois exemplos. Só que eu poderia colocar mais, mas como a gente está com o tempo reduzido, vamos aplicar essas observações que eu acabei de fazer nesses exemplos. O que é que ele vai me dizer? Se eu não soubesse dessas propriedades, como é que eu iria calcular isso aqui? O expoente é 5, então repete 5 vezes a base. Vai ficar quem? Menos 2. Vezes menos 2. Vezes menos 2. Vezes menos 2. Vezes menos 2. Não é isso? 5 vezes. Não é? Aí você multiplica. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. E vezes 2, 30 e 32. Agora,
Se eu não conhecesse aquela propriedade, o que é que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que ficar fazendo o jogo de sinal, né? Só que você pode ficar errando esse jogo de sinal. Aí, em vez de ficar fazendo esse jogo de sinal, eu olho apenas para o expoente. Se o expoente é ímpar, então o resultado tem o mesmo sinal da base. A base não é negativa, então vai ficar menos 32. Aí eu não preciso nem ficar fazendo, ó, menos com menos dá mais com menos dá menos. Aí vai ficar, porque você pode se enrolar nesse jogo de sinal. Então é melhor apenas olhar para o expoente. Então, se o expoente é um número ímpar, o resultado final tem o mesmo sinal da base. Ó. Se a base é positiva, ficaria positivo. Se a base é negativa, ficaria o quê? Ou ficaria não. Fica, né? Fica negativo. Tudo bem? Agora vamos a esse exemplo aqui de baixo. Né? Ó. Menos 3 elevado à quarta potência. Como é que eu calculo isso daí? Repete o menos 3, né? Ó, 4 vezes. Porque o expoente é 4, não é isso? O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. Se eu não conhecesse a minha propriedade, pessoal, eu iria ter que ficar fazendo o jogo de sinal, né? Menos com menos, que dá mais com menos que dá menos com menos que dá mais. Como eu conheço a propriedade, o que é que eu vou fazer? Ah, o expoente é par, é o 4. Então, se o expoente é par, significa dizer que o resultado é sempre positivo. Então, ó, o resultado aqui vai ficar positivo mesmo. Por quê? Porque o expoente é par. Ah, professor, mas a base é negativa. Mas não importa. Se o expoente for par, o resultado sempre será positivo, independente do sinal da minha base. Tudo bem? Então, essa é uma propriedade. E outra coisa, é porque eu botei expoentes pequenos, né? 5 e 4. A gente já vê, né, a diferença de conhecer ou não a propriedade. Imagina se esses expoentes fossem maiores e você precisasse ficar fazendo o jogo de sinal o tempo todo, não é? Então, ou seja, vai reduzir bastante aí a nossa dificuldade. Tudo bem, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui no próximo slide. No próximo slide, eu quero fazer comentários sobre potência com expoente inteiro negativo. Então, eu vou apagar aqui, tá? Se você está acompanhando pela TV, tira logo uma foto. Se estiver pelo YouTube, pausa o vídeo. Vamos lá. Então, acompanhando comigo no slide, eu quero trabalhar agora potência com expoente inteiro negativo. Pessoal, até agora a gente aprendeu a calcular potências onde o expoente ele é o quê? Positivo. Mas como eu coloquei nesses exemplos aqui, exemplo 1, né, que está aí no slide. Exemplo 1, menos 2 terços elevado a menos 4, né? Igual. Aí, vamos resolver logo o exemplo 1, né? Vamos resolver logo o exemplo 1. Como é que eu resolveria essa potência cujo expoente ele é um número inteiro negativo? Se fosse positivo, eu saberia como aplicar, né? Mas e se for negativo, como é que eu faço? Então, você vai sair aprendendo mais um item sobre potenciação na aula de hoje. Vamos lá? Pessoal, a primeira coisa, quando eu estou resolvendo uma potência cujo expoente ele é um número inteiro negativo, a ideia é deixar esse expoente o quê? Positivo. Agora, como, professor, que eu vou deixar ele positivo? Pessoal, para mim trocar esse sinal de menos para um sinal de mais, é só eu inverter a minha base. O que é inverter a base? É o que é numerador vir para o denominador e o denominador ir para o numerador. Ou seja, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou repetir o menos, tá? O 3 vai para cima e o 2 vai para baixo. Aí, como eu inverti a base, não é isso? O expoente lá fica positivo. Tranquilo? Aí, é só aplicar agora o que a gente já sabe sobre potenciação.
Vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar menos 3. Vai ficar 3 a quarta e 2 a quarta. Não é isso? Aí, esse cara aqui, 3 elevado à quarta, a gente sabe que é 81, né? A gente já sabe aí que é 81, você sabe calcular isso daqui. E 2 elevado à quarta vai dar 16. A gente aprendeu isso aí nas aulas anteriores. Agora você me pergunta, professor, mas e o sinal aqui? E o sinal aqui? Ele foi para onde? Pessoal, lembra? Se o expoente é par, o resultado sempre vai ser positivo. Então eu fiz isso. Ó. Se o expoente é par, então eu já sei que o cara aqui vai ter o quê? Sinal positivo. Se fosse, por exemplo, aqui um 3, um 5, um número ímpar, o sinal ia permanecer o da base, ou seja, o negativo. Beleza? Então vamos para o próximo exemplo. O exemplo 2, ele está pedindo que a gente resolva 3 elevado a menos 2, né? Que é igual 3 elevado a menos 2. Então, como eu já havia dito no exemplo 1, para resolver essas potências cujo expoente é negativo, eu vou inverter a minha base. Ah, professor, mas lá em cima o senhor colocou o 3 para cima e o 2 para baixo. Mas agora aqui, como é que fica se tem apenas o 3? Pessoal, o 3 é a mesma coisa de 3 sobre 1. Então, o inverso do 3 vai ser 1 sobre 3, ó. Porque 1 vai para cima e o 3 vai para o quê? Para baixo. Então, o inverso do número 3 é o número 1/3. Ou seja, aí aqui eu vou inverter a minha base, que é 1/3, que vai ficar... Eu vou inverter a base, que é 3, né? Que vai ficar 1/3. E vou elevar o mesmo expoente agora, só que positivo. Tá? Então, vai ficar 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Aí, 1 ao quadrado a gente sabe que é 1, né? E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, essa expressão aqui, 3 elevado a menos 2, corresponde à expressão 1/9. Ou 1 sobre 9. Tranquilo? Então, vamos fazer agora o exemplo 3. Para finalizar essa parte de inteiro negativo. Tudo bem? O exemplo 3 fala 5 quartos, né, elevado a menos 3. Então, qual é o primeiro passo para a gente estar resolvendo essa potência com o expoente inteiro negativo? Primeira coisa é deixar o expoente positivo. Como é que eu deixo o expoente positivo? Invertendo a minha base. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, vou pegar o inverso aqui. 4 sobre 5, né? Porque ó, o 5 vai para baixo e o 4 vai para cima. E eleva o mesmo expoente, só que positivo. Aí aqui é só correr para o abraço, meu amigo. Então vai ficar 4 elevado a 3 e 5 elevado a 3. 3 ou 4 elevado a 3, a gente sabe que é o 4 3 vezes, né? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, aqui em cima é 64. E aqui, o 5 elevado a 3 é o 5 3 vezes. 5 vezes 5, 25. Aí, vezes 5, 125. Então, tá aí nossos exemplos com potência de expoente inteiro negativo, pessoal. Então, você já vai conseguir resolver mais uma série de exercícios que envolvem potências. Tudo bem? Então, esse é o que eu tenho para finalizar sobre potência. Agora nós vamos dar continuidade, vamos introduzir, na verdade, o conceito de radiciação, tá? Que é a operação inversa da potenciação. Então, vamos aproveitar ainda que a gente tem um tempinho, né? E bola para frente, meu filho. Então, a radiciação, pessoal, acompanha comigo aí. Vamos lá. A radiciação é a operação matemática inversa à potenciação.
Enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. E aí eu coloquei aqui toda a estrutura da radiciação. Tudo bem? Então assim, eu vou apagar aqui o quadro, eu vou copiar essa estrutura e eu vou explicar cada elemento dessa estrutura. Então, olha, não repare que eu estou apagando o quadro com a flanela, tá? Porque eu acho que fica bacana, fica melhor. Não vão sorrir de mim aí na casa de vocês, tá bom? Beleza, professor. Esquenta não, né? Vocês estão dizendo aí. Tá certo, vocês são meu parceiro mesmo. Então, a estrutura que tenho aí é isso, né? Beleza. Oh, essa letra aí tá parecendo minha cara, né? Deixa eu copiar aqui melhor. Só malhar um pouco, porque a letra quando é fêmea. Vamos lá. Então, pessoal, a estrutura da radiciação é essa daqui, ó. Esse símbolo aqui é o símbolo que a gente chama de raiz, tá? É o que mais caracteriza ela, né? Que é o símbolo da raiz. Esse carinha que vem bem aqui em cima, né? Que eu tô chamando de N. Ele é o que a gente chama de índice da raiz, tá? Ele é o que a gente chama de índice da raiz. E o elemento que fica aqui dentro da raiz é o que eu chamo de radicando. Então, parou, né? Vamos pegar aí quem são os elementos. Olha, essa aqui é a estrutura da radiciação. Aí, esse símbolo aqui é o que eu chamo de raiz. E o número que vem aqui na raiz é o que eu chamo de índice da raiz. E o cara que vem dentro, o número que vem dentro, é o que eu chamo de radicando. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente efetuar a leitura e ficar mais, vamos dizer assim, por dentro dessa estrutura. Tranquilo? Tranquilo, professor. Vai na fé, né? Então, exemplo 1, meu amigo. Ó, exemplo 1 aí. Quem é que se arrisca a dizer aí como é que a gente vai fazer essa leitura? Vamos lá, pessoal, essa estrutura aqui. Aqui nós temos o símbolo da raiz, né? Vou botar uma perninha aqui para ficar mais charmoso, né? Aqui eu botei, né? Vamos lá. Esse aqui é o símbolo, né, que eu chamo de raiz. Aqui é o índice, que no caso é o 3. E o radicando aqui é o 4. Então, como é que eu faria a leitura dessa expressão aqui? Quando eu vou fazer a leitura das raízes, eu digo raiz cúbica, no caso é o 3, né? De 4. Então eu vou ler assim, raiz cúbica de 4. A gente sabe que o 3 é conhecido como cubo, tá? Por isso que a gente fala raiz cúbica de 4. Aqui, ó, raiz. Aí a pessoa pergunta, professor, cadê o índice? Pessoal, deixa eu contar um segredo aqui, não deixa ninguém saber. Quando não aparece o índice, é porque ele é 2. Então a gente vai ler como? Raiz quadrada de 5. Tranquilo? Não diz pra ninguém, por favor. Raiz o quê? Ah, o professor falou que quando não aparece é porque o índice é quanto? É 2, tá? Então, ó, raiz quadrada de 5. Então, sobre a radiciação, vamos parar aqui nesses conceitos iniciais sobre essa estrutura. Eu coloquei aqui alguns exemplos para você ver quem são os elementos, quem é a estrutura, tá? E como se efetua a leitura da radiciação. Na próxima aula eu vou dar prosseguimento com a estrutura de radiciação. A gente vai aprender como se calcula uma raiz quadrada, como se calcula uma raiz cúbica e assim por diante, tá bom? Então essa é a nossa aula, a nossa segunda aula, e fique atento, acompanhe o canal, acompanhe na TV Rosário e até a próxima aula, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Um abraço.